Salve, salve, galera! Estamos chegando para mais um Indaiatuba Podcast, o programa que você fica por dentro de tudo, ou não, passa seu tempo, aproveita, dá risada, a gente fala besteira. E quem está comigo, como sempre, o homem da voz mais bonita deste planeta Terra. Ainda não descobri se é a voz mais bonita de Marte, porque eu ainda não cheguei. Mas, Aguinaldo Oliveira, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Becari, um grande abraço a você, grande abraço a todo o pessoal aqui conosco. Só pergunta pelo Elon Musk, tá bom? Você pode também chegar a Marte aí através dele, viu? Mas um grande abraço mais uma vez a todo o pessoal que está conosco aqui no Indaiatuba Podcast. E vamos lá, porque hoje o programa está sensacional, Becari. Gente, olha que voz, hein? Senhoras e senhores, esse é o Aguinaldo Oliveira, o cara que tem uma similaridade com a nossa convidada de hoje. Hoje o assunto é Libras. Nós vamos conversar com uma intérprete de Libras, profissional da área, referência da região. E qual é a similaridade com o Aguinaldo? Ambos são esportistas. Eu estou do outro lado aqui da mesa para contrapor o ponto de dois esportistas. Um faz 150 km de bike, a outra é crossfiteira, caminha todo dia. E a nossa convidada de hoje é a Débora Siriaco. Tudo bem, Débora? Eu tô bem, e você? Tudo bem, Aguinaldo? Vamos começar bem, então. Vamos fazer o seguinte, ó. Como é que fala oi? Um oi, por exemplo. Bom, aí tem algumas variações, né? A gente tem esse sinal que é bem conhecido. Oi. Mas esse aqui é mais usual, vamos dizer assim, né? Olá, oi. Entendi. Então assim é mais formal e assim é mais informal. Poderia dizer que sim. E como que se interpreta a palavra crossfit? O sinal de crossfit. Crossfit. Então a Débora... Atenção, a Débora... A Débora. Aham. Crossfit. É a nossa convidada de hoje. Débora, obrigado por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui. O nosso assunto é um assunto um pouco mais leve, mas de um assunto de muita importância, né? Sim, não apenas para a sociedade como um todo, mas especialmente para a comunidade surda. Sim. Primeira pergunta, eu queria saber como é que surgiu o seu interesse pela interpretação de Libras, e ao longo do programa, se você puder ir corrigindo a gente nos termos corretos, do jeito que se pronuncia algum termo específico. Como que começou sua história na Libras? Olha, as pessoas sempre me perguntam assim, você tem algum familiar surdo? Você tem um amigo surdo? Não. Eu tive um primeiro contato na faculdade de pedagogia, né? Tive um contato, sim, com um amigo de infância surdo, mas quando eu era criança eu nem sabia que ele era surdo, né? Eu percebia que ele falava, que ele tinha uma voz diferente, mas eu não percebi que ele era surdo, e também não se falava assim, ele é surdo. Eu percebi que ele tinha um aparelhinho e que ele tinha uma voz diferente. Hoje, eu acredito que era, sim, uma pessoa com surdez, né? Mas daí, assim, me formei, comecei a dar aula. Aí eu tive a notícia que eu ia receber um aluno surdo. Eu falei, não, eu preciso ir atrás, né? Eu ia receber intérprete também, eu fui comunicada que essa criança viria como uma profissional intérprete, né? A pedido da mãe, já tinha uma indicação para a escola contratar um profissional. Mas eu fiquei pensando, falei, puxa, vai ter uma outra pessoa na sala de aula, eu vou estar passando o conteúdo, e como que eu vou saber se o que eu estou falando realmente está acontecendo, está chegando para o aluno? Falei, não, eu quero me aprofundar nisso também, eu quero saber. E aí, essa mesma mãe desse aluno, ela também era professora de Libras. E ela ofertou o curso para nós, na época, na FATEC. E foi meu primeiro curso de Libras, foi tecnólogo em Libras. A gente cursou 1 ano e meio. Então, antes de eu receber essa criança, né, a gente soube que ele seria matriculado no ano seguinte. A mãe também ofertou o curso. A equipe, na época, todos se matricularam, eu, minha coordenadora, outros professores. E aí eu comecei a estudar e de lá para cá não parei mais, né? Aí me envolvi, aí recebi essa criança. Tive aulas particulares com essa mãe também. A gente fez uma troca, né? Eu ia na casa dela 2 vezes por semana, ensinar a língua portuguesa para o filho dela, dar aula de reforço. Então, eu ia toda terça e quinta. Das 2 às 4, das 2 às 3, eu sentava com o filho dela pra gente ver produção textual, que é a dificuldade do surdo, né, na aquisição da segunda língua, da língua portuguesa. Porque eles aprendem em 2 momentos. Isso. O português e a língua de sinais. Isso, a língua materna, quando essa criança nasce numa casa que os pais são usuários de língua de sinais, surdos ou não, mas que se comunicam em língua de sinais, a criança, a primeira língua dela realmente é a Libras.
E aí ela vai ter aquisição da língua portuguesa como segunda língua. Então, o aluno, ele estava em processo de alfabetização e aí a gente fazia isso. Então, de terças e quintas eu ia lá, sentava com ele, essa 1 horinha, a gente estudava a língua portuguesa e quando terminava a aula a gente tomava café, nós 3, né? Ele surdo, a mãe também. E ali a gente fazia bate-papo em Libras e foi assim que eu fui aprendendo. Pô, hoje também, tá aproveitando, né? Uma história bacana aí da Débora, né? Conosco a professora Débora aqui em Libras. Mas hoje nós estamos estreando também aqui no nosso Indaiatuba Podcast uma ferramenta muito importante, que é a Sim. inclusão também aqui conosco, né? Sim. Então uma salva de palmas, por favor, aqui, passando embaixo conosco aqui na nossa intérprete de Libras, Ela tá a aqui Jennifer, né? embaixo, a Aí, olha, Jennifer. palmas aqui, gente, A aqui, ó, Jennifer. Como é que isso. bate palma, como é que é? É assim. Muito bem, muito bem. Que a partir de agora, Aguinaldo, todos os nossos programas terão a tradução de Libras. Perfeito, Uau. inclusão total, inclusive, aqui no nosso podcast. Isso é incrível. Seja bem-vinda, Jennifer. Débora, é correto usar o termo surdo, mudo? Todos surdo é mudo? O mudo é a terminologia correta? Ó, o mudo a gente... Vamos abolir esse termo. Não existe tá? mudo. Não. Tá. A gente não usa esse termo. Para se referir à pessoa com surdez, a gente usa mesmo o termo surdo. Surdo, Tá. ok. Pessoa surda, alguns se... na verdade, assim, ó, dentro da comunidade surda, a gente tem a diversidade surda. Então, tem surdos oralizados, tem surdos que se comunicam só por Libras, tem surdos que não aceitam mesmo a língua de sinais, porque usam, de repente, são implantados, tem aparelho auditivo, comunica-se só pela oralização, e ele se considera, no caso, deficiente auditivo, perdão, né? Deficiente auditivo. Então, como é que a gente vai falar que é mudo? Ele pode falar. E, na verdade, o mudo, o termo mudo, traz uma ideia de que ele não tem como se comunicar. Isso não é verdade, né? A gente tem a comunicação em língua de sinais. E se ele quiser falar, ele pode, né? Então, pode ser que tenha, assim, a situação de mudez, né? Uma doença, enfim, um estado de mudez. Pode ser que tenha. Mas eu não posso dizer que todo surdo é mudo. Então, eu não posso me referir ao surdo como mudo. Perfeito. Até uma dúvida, então, que eu tenho nesse momento. Quando a pessoa realmente não pronuncia, não sai palavras, não é? É porque ela, claro, ela não tem a referência da audição, não é? Então ela não consegue formar sílabas ou coisa parecida, é isso, não é? Sim, na verdade, assim, ó, tem surdos que realmente De nascença, coisa parecida. não gostam, não querem, não falam. Mas por uma escolha. Eles podem sim fazer terapias, podem aprender a falar, podem sim ser oralizados, mas é uma escolha particular. Né? Se tem ou não algum comprometimento físico, eu teria que perguntar, você tem algum comprometimento nas cordas vocais? Aí tudo bem, posso até perguntar. Mas assim, dizer que é mudo, eu não posso, é um termo capacitista mesmo, né? Entendi. Perfeito. E no Pejorativo. E no caso, a surdez hoje em dia, né? Eu tenho visto na internet que em muitos dos casos ela é reversível, né? Tem aqueles aparelhinhos, tem o chip. Não sei se é acessível para todos, né? Mas eu tenho visto um avanço da tecnologia nesse sentido. Você tem acompanhado essa mesma situação? Becari, eu não sou da área da saúde, mas assim, o que eu posso falar, atuando com surdos há muitos anos, né? Inclusive em escola, então tenho contato com crianças surdas há muitos anos. Então, por exemplo, tem sim pessoas que são candidatos ao implante. A gente sabe que quanto mais cedo se fizer o implante, né, desde a mais tem idade, as possibilidades de ter maior sucesso na resposta ali auditiva são maiores. Né? Mas não são todos que são indicativos para o implante. Por exemplo, um aluno que eu acompanhava na rede, ele não podia fazer o implante, não era indicado para o implante. Era a surdez profunda e severa, né? E ele não tinha indicação porque ele tinha, por exemplo, alergia à anestesia. Ele tentou com 8 meses fazer, né, a cirurgia, mas teve uma parada cardíaca na mesa de cirurgia, com 8 meses. Então, para ele, por exemplo, não é indicado. Eu tenho amigos surdos adultos que são implantados, que têm o implante coclear, que esse aparelho que você falou, com o chip, né? É o implante coclear. Tem sim, né, o implante, mas não tiveram uma boa resposta. Então, assim, o barulho incomoda demais. Então, eles optam por tirar mesmo o aparelho e continuar só com a língua de sinais. Com o aparelho tem ali, recebe o som, ouve, mas
não consegue processar muitas vezes o som da maneira como deveria, então incomoda muito, aí acaba tirando e não usando. Então, tem pessoas que passam pelo implante, não se adaptam, tem pessoas que passam pelo implante, se adaptam bem e vida normal, comportamento ouvinte, oralizado, não participa da comunidade surda, mas assim, os amigos que eu tenho próximos a mim, talvez porque são usuários de Libras, então estão bem inseridos na comunidade surda, esses não se adaptaram ao implante coclear. Mas sim, conheço pessoas que se adaptaram também. Isso depende dos níveis também, né? Depende, é muito pessoal mesmo. É muito pessoal, não dá pra dizer que é bom pra todo mundo, né? Como acho que qualquer tratamento, como qualquer terapia, enfim. Perfeito. Né? Débora, são respostas diferentes. A linguagem de sinais, ela é tão rica quanto o português brasileiro ou ela tem uma limitação de palavras? Você, às vezes, uma palavra que tem vários significados na Libras, ela é um pouco mais simplificada ou não tem isso? Eu vou dizer sim para as duas perguntas que você fez. A Libras é uma língua tão rica quanto a língua portuguesa? Sim. A Libras tem um lexo menor que a língua portuguesa? Sim. Tem palavras, tem sinais para todas as palavras? Não. Mas em Libras eu posso trazer tudo que a língua portuguesa traz? Sim. Então, através da tradução em Libras, eu posso passar, por exemplo, numa música, o mesmo sentimento que o ouvinte tem, ele pode se emocionar, o surdo também pode se emocionar. Com uma poesia, toda essa abstração que alguns textos da língua portuguesa, como poesias, músicas, trazem. Em Libras eu consigo trazer isso? Sim, eu consigo. Porque existem as escolhas interpretativas, as estratégias de interpretação, que me garantem que eu consigo me comunicar tão bem quanto, se eu sou fluente em Libras, tão bem em Libras quanto em língua portuguesa, né? Agora, se existe sinal para todas as palavras, não. É uma dificuldade nossa até. Então, assim, eu sempre falo, né, que o trabalho de intérprete não é fácil, porque a gente tem a nossa língua materna, né? Eu sou ouvinte, então minha língua materna é a língua portuguesa. Eu acho que isso em qualquer idioma, né? O trabalho de intérprete de qualquer idioma. Eu ouço na minha língua de conforto, na minha língua materna, e trago para minha sinalização uma outra língua. E a língua não é só uma questão de vocábulos, é uma questão de cultura também. Então, eu tenho que estar imerso nessa cultura aqui. Eu tenho a minha cultura ouvinte e tenho que estar imerso na cultura surda para eu conseguir trazer todas essas singularidades, esses detalhes, para que seja uma interpretação que o surdo compreenda, que faça sentido para ele. Que tipo de palavra que não tem a tradução para a linguagem de sinais, que você se lembre? Fala assim, bom, existe uma palavra no português que não tem uma tradução específica para a linguagem de sinais. Você vai se lembrar? É difícil, porque assim, todas as palavras eu sou capaz de traduzir no sentido assim, que eu vou fazer escolhas tradutórias, eu vou fazer... Tem um termo que a gente chama de expansão conceitual. Então, quando uma palavra, ela não tem uma ligação direta para Libras, um sinal direto, eu tenho que fazer expansão conceitual. E mesmo quando uma palavra tem o sinal, eu tenho que ver se esse sinal está no contexto. Eu não penso sinais, eu penso contextos. Então, por exemplo, quando você me pergunta assim, Débora, eu quero saber o sinal de... Uma libélula, por exemplo. É um inseto. Eu, por exemplo, não sei o sinal específico de libélula. Eu faria o sinal de inseto. Que né? é como? Eu uso assim, inseto, voa, esse sinal de mosquito também, né? Ou seja, você se aproxima, né? E aí, se eu quiser Aguinaldo? passar o termo específico, tá falando exatamente de libélula, eu tenho que garantir que o surdo vai entender que eu estou falando de uma libélula. Eu vou fazer a datilologia. Algo similar, você vai buscar isso. Eu vou fazer a datilologia porque eu preciso garantir que ele compreendeu a mensagem. E aí eu vou trazer, depois que eu fizer a datilologia, porque se eu simplesmente fazer a datilologia de palavra libélula, também não vou garantir que ele vai compreender que eu estou falando de um inseto que voa, que tem as asinhas compridas. Então eu vou fazer a datilologia ali, depois eu vou explicar com detalhes como é esse inseto. Vamos supor, borboleta tem sinal específico. Como é? Então, borboleta. Borboleta, assim? Borboleta. Aí. Muito bem. O Beccario vai ficar craque nisso, hein? Isso. Eu já aprendi esse aqui, ó. E depois esse aqui também, produção. Ó, o que eu aprendi?
CrossFit. Ai, gente, eu tô orgulhosa dessa equipe, viu? Que turma. Débora, aproveitando também aqui, língua brasileira de sinais, não é? Língua brasileira de sinais. Muita gente fala linguagem brasileira, não, é língua brasileira de sinais. Língua, porque tem uma estrutura gramatical, Perfeito. tem, né, uma estrutura como qualquer outra língua. Perfeito. Tem diferença. Por favor, é essa pergunta que você... Então deixa eu... Como diz o amigo meu, transição de pensamento. Boa. Tem diferença, então? Eu não sabia disso. Tem diferença? Quem fala português no Brasil traduz em linguagem de sinais um jeito e nos Estados Unidos, na Inglaterra, é diferente? Sim. A língua de sinais, ela se originou na França. Mas aí, a partir disso, cada país tem a sua língua. Então, língua de sinais americana, acho que a sigla é ASL, né? Língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, para cada país, a sua língua. E tem diferença dos sinais? Muita diferença, sim? Tem diferença na gramática também. Por exemplo, o inglês é diferente a gramática da língua portuguesa. Mesma coisa, a língua de sinais americana é lógico, né? A Libras, ela é a língua de sinais, as línguas de sinais são modalidades visuais. Então, vai ter bastante semelhanças, vamos dizer assim. Talvez alguns sinais parecidos, por ser uma língua visual, né? Que traz até uma iconicidade, vamos dizer assim, associada a algum formato, talvez. Então, pode ser que tenha alguns sinais semelhantes. Mas são semelhantes. Não Débora, são iguais. Bom, você como uma profissional, né, da inclusão, vamos chamar assim, como você vê hoje, pelo menos aqui em Indaiatuba, né, vamos focar um pouquinho aqui na nossa cidade, como você vê hoje o que foi implantado na cidade, né, de ferramentas, ela tem feito a diferença na vida dessas pessoas? Ah, sim, né? Eu tô acompanhando essa comunidade já tem uns 16 anos. A Jennifer também há muitos anos, é minha parceira. Legal. Vocês falaram dela, eu nem disse isso, que a Jennifer, olha, minha parceira. Tô muito feliz de você estar aqui, viu, Jennifer? Então, enfim, eu já acompanhando há alguns anos, né? E os avanços que a gente tem tido nos últimos anos são muito importantes, significativos, né? Eu falo, um dos ganhos foi a Central de Libras, né? Que foi, porque assim, ó... O que é essa Central de Libras? A Central de Libras, ela na verdade, são videochamadas que fazem a triangulação, né? Entre ouvintes, surdos e intérpretes. Então, no atendimento, por exemplo, que eu vou até um hospital... Lá não tem ninguém que saiba Libras, que possa se comunicar comigo em língua de sinais, eu posso acionar a central, né? Ou mesmo que tenha, mas eu quero acionar por uma questão de ética, enfim, coisas particulares minhas, eu quero um atendimento profissional ali. Não quero ser ajudada por um amigo, não quero levar um parente meu, eu posso acionar a central. São 24 horas disponíveis ali, né? Tem intérpretes disponíveis todos os dias, fim de semana, feriados. Então, o surdo tem essa autonomia de chegar ali, em qualquer lugar que ele for, aqui em Indaiatuba, inclusive nos estabelecimentos privados, não só nos atendimentos públicos, né? Numa loja, num restaurante. Eu posso fazer a videochamada usando o aplicativo do celular, aqui em Indaiatuba é Icon, né? Ou tem cartazes espalhados pelo município com QR Code. Também posso acionar direto pela câmera do meu celular, eu aciono esse QR Code e ali vai ter o atendimento do intérprete que vai fazer a tradução para mim do que a pessoa está falando. E quando eu sinalizar, ele também vai fazer a modalidade oral para a pessoa ouvinte saber o que eu estou sinalizando. Então, por isso que a gente fala que é uma triangulação, né? Uma ponte. Que legal, né, Aguinaldo? Sensacional, uma ferramenta de inclusão maravilhosa. Então, e assim, ó, e a gente tem a Central de Libras e temos também o WhatsApp Segurança Acessível, que foi uma ideia que surgiu da própria comunidade surda, né? E porque o que eu acho muito interessante assim nesse nosso governo atual, né? A questão de chamar a comunidade para ouvi-los, né? A ideia da Central de Libras partiu de uma reunião que a gente teve com até então no momento ele era o candidato à prefeitura, depois como prefeito ele fez a implantação, o Gaspar, sim. Perfeito. Criou a Central de Libras, mas foi numa reunião, né, ouvindo a queixa dos surdos, a necessidade de ter um atendimento em Libras em todos os lugares. Então, foi pensando, a princípio, até numa central presencial, mas daí, assim, a gente foi fazendo os estudos e aí chegou-se à conclusão que talvez seria melhor a questão online mesmo, né, por videochamada, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque imagina ter um intérprete disponível para, às vezes, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, é impossível.
né? Então eu falo que a Central de Libras é revolucionária, né? Nesse sentido, que a gente consegue atender um número muito maior de pessoas, e todos os dias. E aí, para comemorar os 2 anos, chamamos de novo a comunidade surda para ouvir deles. Olha, tá sendo bom, como que é? E aí eles trouxeram essa demanda. Olha, maravilhoso a central, porém, para acionar a guarda, a gente tem que fazer a ligação para a central e a central faz a ligação para a guarda. Ok. E se tivesse um canal direto? Aí o Gaspar, na hora, falou, viu, a gente tem a vizinhança solidária. E se a gente fizesse algo nos moldes da vizinhança solidária? Aí, puxa, que legal. Ai, vamos pensar nisso? Vamos. Aí começamos a estudar, aí chegou a ideia do WhatsApp, do grupo. Mas daí, bom, o grupo, a gente precisava saber, então, quantos surdos tem no município, qual o telefone deles, para poder criar um grupo. Ah, não, então não vai dar, né? Tem que ser mais rápido. Aí, por conta também da necessidade de conhecer, foi feito o censo da comunidade surda. Legal. Então, uma série de ações, assim, ó, uma foi puxando a outra, né? Inclusive, assim, ó, a questão do WhatsApp, né? A gente, então, pensou na estratégia do número, porque daí ele simplesmente aciona por esse número. Foi feito vários treinamentos com a guarda, né? No sentido, assim, de orientá-los como que é a escrita do surdo, que traz algumas particularidades, sim, porque o surdo é visual, né? Perfeito. Então, muitas vezes a escrita do surdo, ela não traz a gramática da língua portuguesa tão perfeita, assim, né? Então, eles têm algumas dificuldades. Por exemplo, a gente não vai ter a presença de artigo, de preposição, os verbos aparecem no infinitivo, né? Então, a pessoa tem que ter minimamente esses conhecimentos para poder identificar. Isso aqui é uma escrita de surdo, é uma pessoa surda que está me pedindo auxílio aqui. Para poder... E também uma forma assim mais assertiva de responder. Não dá para escrever textos muito longos. O surdo também vai ter dificuldade na compreensão. Então, até como responder, a gente colocou essa situação para eles, fez o treinamento para que eles estejam realmente habilitados para fazer esse atendimento no WhatsApp. Que legal. A produção separou aqui um vídeo pra gente exibir. Ah, legal. Que é em relação ao WhatsApp da guarda. É isso, direção? Produção, tá certo, né? Perfeito. Ai, maravilha. Vamos assistir Vamos. junto, Débora? Você pode Bora. apresentar pra gente que você tem mais conhecimento. Vamos lá, produção! Nossa, amiga, você tá sabendo da novidade? Não, qual? Agora nós temos um número de WhatsApp direto com a Guarda Civil para a comunidade surda. Ah, é? Mas como funciona isso? É um número exclusivo para atendimento da comunidade surda para ser usado em situações de emergência para envio de mensagem de texto. Nossa, então além da Central de Libras também temos esse número de WhatsApp? Isso mesmo! Em situações de perigo ou emergência, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp direto para a Guarda Civil. Uau, isso é muito importante. Me passa o contato? Claro, amiga, adiciona aí. Quer mais informações? Leia a descrição ou acesse o link. Prefeitura de Indaiatuba, pensando em você. Uau! Uau, né? Merece. Ai, gente, Que eu legal. me encho assim, eu falo, o Nossa, coração fica amiga, quentinho, né? Você tá sabendo da novidade? Disparou aí, produção. Parou. Ai, tá vendo? Ó, até ao a vivo produção. é sempre Não, assim, a tá produção tudo ficou certo. empolgada, você viu, né? A Assim, produção gostou tanto que queria colocar 2 vezes. é assim que eu gosto. Débora, até aproveitando, esse WhatsApp, por exemplo, a pessoa surda pode mandar também a localização dele para a guarda? Sim, ele permite, né? não é? Como se fosse um WhatsApp comum nosso. Exatamente. do dia a dia. Porque assim, ó, não pode ser mandado mensagens de áudio, porque Perfeito, é exclusivo para pessoas surdas. Perfeito. Então, assim, na minha casa, meu marido é ouvinte, vamos usar esse número está disponível. Não, então aciona outro meio, tem 153. Esse número de WhatsApp é direcionado à comunidade surda. Então, a gente restringiu chamadas de vídeo, porque não é uma realidade ainda, eu acho que em nenhum município, né? Todos os profissionais da guarda habilitados em Libras. Não. Então, claro, eles têm algum conhecimento nível básico, um outro tem, porque a prefeitura também oferece curso de Libras. A Jennifer, inclusive, é a professora, né, do curso de Libras da prefeitura. Mas não são todos que têm o conhecimento de Libras no sentido da proficiência. Então, a gente restringiu videochamada e restringiu o áudio. Somente texto, mas eles podem mandar foto também, porque as fotos complementam a informação. Perfeito. Então, vamos supor, um incêndio.
sempre pode mandar foto do incêndio, a localização e é o suficiente. A imagem já para a mostra guarda tudo e diretamente Que ao legal. local. Parabéns, então, Débora, todo o pessoal da prefeitura. Sim. Débora, eu tava reparando nesse vídeo, por que existem muitas expressões faciais na linguagem de sinais? Boa. Eu percebi que os intérpretes ali faziam gestos com o rosto, linhas de expressões, Isso. até com a boca. Por que isso acontece? Olha, esse é motivo, inclusive, de muitas vezes a gente virar figurinha, mas eu já recebi várias figurinhas minhas, mas tudo bem, não faço mais terapia por isso, por esse motivo, não. Mas precisa, porque assim, faz parte da gramática da Libras, né? A gente tem os parâmetros, os 5 parâmetros que são a base, a estrutura da língua de sinais, né? Então tem a configuração de mão, que é o formato da minha mão na hora de sinalizar. Por exemplo, se eu for fazer avião, é essa configuração de mão que eu tenho que usar, eu não posso usar outra. Não posso usar isso aqui para fazer avião. Isso aqui é o sinal de configuração de mão para avião, né? Tem a questão do movimento, tem a questão da expressão facial, expressão corporal. Muito forte, né? Então, quando eu falo a questão, por exemplo, da expressão facial, ela traz, por exemplo, a questão dos advérbios. Por exemplo, advérbio de intensidade. Se eu quero falar que eu estou triste, esse é o sinal de tristeza. Mas se eu quero dizer que eu estou muito triste, como que eu vou trazer essa intensidade? Esse é o sinal de muito, mas é o que a gente fala, a questão do contexto. Não, esse muito não é para esse contexto. Esse muito é um advérbio de intensidade, não é quantidade, por exemplo, muitos papéis, não é quantidade material, é um advérbio de intensidade. Então, a minha expressão facial vai trazer o muito triste. Então, estou triste, tenho uma expressão facial para tristeza, né? Ninguém fica triste assim, né? Triste. Mas se eu estou muito... Ok. Entendi. Intensifica esse sinal. Através da linguagem facial, inclusive. Uma expressão facial, corporal, né? Se também tem uma importância, uma relevância, né? Então, se eu for falar coisas do passado, que estão no tempo passado, o meu ombro vai levemente para trás, é sutil. Aí você fala, isso então os surdos sabem? Eles sabem isso? Sabem, porque na verdade a gramática, ela é estudada, é pensada a partir da própria cultura ali, né? A partir da observação do povo que utiliza aquela língua. Então, assim, estudiosos na área de língua de sinais, observando ali como o surdo se comunica, percebeu, então, que existe a direcionalidade do olhar, né? Então, se eu tô colocando o ombro para trás, estou falando do tempo passado. Se meu ombro está aqui, estou falando hoje. Se projeta levemente para frente o ombro. Uma linguagem corporal, literalmente. Futuro. O olhar, né? Por exemplo, numa história, eu estou marcando os personagens, estou falando da mãe, do filho. A mãe, se ela olha para baixo, eu não preciso toda hora falar, a mamãe falou. Eu marquei o personagem, a mãe aqui, o filho aqui. Quando o filho vai falar, eu vou sinalizar olhando para cima. Quando a mãe está falando, eu vou sinalizar olhando para baixo. Entendi. Então, isso o surdo já consegue perceber quais são os personagens que eu estou trazendo na minha sinalização. Pelo lugar que eu estou, pela a direcionalidade do meu olhar, o meu corpo. Se eu abaixo, estou falando com o filho. Se eu levanto, estou falando com a mãe, sou o filho nessa hora. Então, entende? Tudo isso faz parte da gramática mesmo, da língua de sinais. Que legal, né, Guilherme? Sensacional. Por isso que a gente fala que não são gestos, né? É uma comunicação sinalizada, é uma comunicação visual, né? Gestual, tá, mas não são simples gestos. Sim. Né? Tem toda uma estrutura, tem uma gramática que rege essa língua. Muito bacana. Eu acredito, né? Vocês profissionais aí que trabalham nesse meio, se sentem muito gratificados, né? Porque quando você vê a gratidão das pessoas que estão sendo incluídas, por exemplo, numa roda de amigos, vou pegar um exemplo bem clássico do brasileiro, um churrasco, né? Quando você tem uma intérprete para uma pessoa que está ali isolada, pronto, é outra festa para essa pessoa, não é? Sim. E essa gratidão, eu com certeza acho que espelha em vocês. Assim, eles trazem muito isso pra gente, né? Que eles gostam de estar juntos. Né, inseridos na comunidade surda. E eu já ouvi relatos de muitos surdos assim, eu acho chato em aniversário da minha família. Porque eu fico sozinho. Né? Eles trazem isso mesmo pra gente, né? Esses relatos. E eu falo assim, se todo mundo... A Libras é a língua brasileira de sinais. Tá dentro do nosso país. Se todo mundo soubesse se comunicar em Libras, se tivesse, né, nas escolas, desde a mais tenra idade, o ensino da língua de sinais...
nós não teríamos o problema da exclusão dessas pessoas, né? Porque seria natural. Então, supondo, né, o César que está na produção, supondo que ele fosse uma pessoa surda, ele chegaria, ao sinalizar, oi, oi, todos nós sabemos, oi. A gente já sabe que Ou ele é pelo uma menos pessoa. o básico Ele se sente. pra manter uma Seria uma conversa. coisa natural, entende? Natural. Né? Não, a gente não precisaria estar falando de inclusão, porque não existiria diferença. Né? Isso é muito bacana. É. Débora, ser intérprete de Libras dá dinheiro? Boa pergunta, hein? É um mercado financeiramente vantajoso? Seja sincera. Ó, eu diria assim que, na verdade, não dá dinheiro, a gente que corre atrás, né? A gente trabalha para isso, né? Mas eu tenho conseguido pagar meus boletos, viu, Becari? Você indica também como mais uma opção do mercado de trabalho? Sim, é uma área que está crescendo bastante. Né? A gente está vendo aí cada vez mais visibilidade na área, né? Aí com a situação da pandemia, foi um boom de lives, né? Então, realmente, essa época foi uma época muito boa e a gente está colhendo os frutos disso, né? Hoje a gente vê a questão da legislação também que traz isso, né? Os eventos da cultura realizam esses eventos, eles têm que colocar no projeto já a verba para tradutores e intérpretes. E eu estou vendo, inclusive, alguns projetos que já trazem a questão da audiodescrição também. Perfeito. Para pessoas, para deficientes visuais. Então, esses dias até recebi uma ligação, olha, você é intérprete de Libras, né? Você faz audiodescrição também? Não, são profissionais diferentes. Então, existe ainda um pouquinho de falta de conhecimento, né? Mas eu falo assim, já melhorou bastante. Né? A gente já ganhou bastante nesses últimos anos. A pandemia foi algo muito triste, mas trouxe também algumas coisas positivas. Os ensinamentos, né? Sim, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu a trabalhar remotamente. A gente aprendeu com as lives, né? A questão das reuniões online. Aprendeu que precisa de acessibilidade. Enfim, a gente andou bastante aí. Foi produtivo nesse sentido e trouxe um bom retorno, sim. Hoje a gente vê que tem muito mais profissionais na área do que antes da pandemia. Muitas pessoas falam, não, eu vou atrás, vou me profissionalizar, vou fazer curso, porque existe agora essa demanda aí que precisa ser suprida, realmente, né? Muito bom. Papo legal, muito legal mesmo esse papo aqui no Indaiatuba Podcast, né, Becari? E o assunto de inclusão sempre é gostoso, né? Nós falarmos porque nós vemos o resultado nas pessoas pelas ruas, né? Isso é muito bacana. E a gente está chegando no final do nosso programa, Débora, e eu não poderia deixar de perguntar algumas coisinhas pra você. Que Agora, medo. no final? Por exemplo, Eu ouvi falar que era o final, né? Eu- Podemos Eu encerrar, queria meu saber Deus. como é que é o sinal de amor. Boa, Namorar. boa. Ufa. É. Sabe por que eu respiro aliviado, gente? Porque assim, ó, vocês não sabem o que é estar na pele de um intérprete de Libras. Calma que vai ter outra. Eu achei que essa era o Calma, amor, já a hora que ela falou que calma. ufa, mas não Né, é, né? Jennifer? Quantas perguntas Calma a que gente vai tem ter, que calma que responder? vai ter também. Como é que é o amor primeiro? Amor, tá. Então, Aí, amor. É isso aí. Amor. Eu te amo. Eu te amo. A gente tem esse sinal, que é o I love you, que agora, na verdade, ele já foi incorporado para a língua de sinais, né? Mas Um é- empréstimo aí da língua de sinais americana. I love you. Mas amplamente difundido, as pessoas conhecem. Tudo bem você falar para sua namorada, assim, ó, eu te amo assim. Ela vai ficar brava comigo, ela vai ver É, o tem que tomar negócio cuidado, apontado é. pra Não. cima. Se eu tirar Se eu tirar o dedão, o I love you vira Vira a mão aqui, vai virar roqueiro. ó. Então, vira eu vou rock. engraçar. O rock é assim. Ah, bom, Vamos fazer tá assim? pronto, rock. Porque tem algo. Mas vamos. Tá bom, já entendi. Né, tem a questão da sofrência, Tá, né? ok. Se você Da for sofrência não, traído- Débora, vamos ser sinceros, né? Do chifrudo, do corno mesmo, né? É isso, né? Literalmente. Gente, Esse é o sinal, é então. bom que isso está acontecendo aqui para as pessoas entenderem. Quando você fala assim, nossa, Débora, o que é difícil na profissão do intérprete de Da Libras? entrevista. É, entrevistas. Brasil! Ô, Débora, Guinaldo, como falar... essa é especial pro nosso diretor aqui, que tá no sofazinho, tá dando vários O recados. rico, né, da turma. Tá falando assim, vai que tá estourando o programa. Nossa. Como é que fala, o Palmeiras não tem mundial? Ah, meu Deus do céu. Ai, bom, deixa eu pensar numa estratégia, peraí. Campeonato. Não, campeão não, sério. Campeonato, Mundial, Palmeiras. Ah, Prêmio não tem. É isso aí. Palmeiras O signo perdeu. do Palmeiras é assim? como é que é? Como que é Palmeiras. Assim? Palmeiras não tem mundial. Isso, não tem. Aí, ó, você vê a questão do contexto. Achei que Fica ia pegar um Palmeiras, copo. não tem mundo. Mundo. Aí não Tá rola. certo, não a gente tem também. que pensar. Não tem também.
Gente, Só ó, pra isso é uma esclarecer. opinião do Beccari, fique bem claro. E vamos esclarecer Tá? o seguinte: Não ele estou é levantando corintiano. bandeira de time nenhum. Ele Ah, é corintiano, acho que é por isso que... Graças a Deus, eu sou Corinthians. Como que é o sinal do Corinthians? Ah, meu Deus do Corinthians. céu. Corinthians. E o Aguinaldo? Eu sou santista, peixe. Santos. Peixe. Santos. 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 Santista. Tá ótimo. Eu sou nada, zero. Você é intérprete, muito Sou profissional, referência na sua Perfeito. área. Referência. E a gente tá muito feliz, Débora, de você ter disposto de uns minutinhos pra conversar com a gente. Desculpa as brincadeiras, Imagina. mas é pra dar uma quebrada no nosso programa. Aguinaldo, você quer deixar mais alguma pergunta pra Débora? Porque Não. eu acho que a entrevista foi maravilhosa. Eu acho que perfeito, ficou muito claro aí, né? Todas essas acessibilidades aí, o assunto também muito gostoso. Quero só aproveitar aqui e agradecer a Jennifer conosco, né? Que esteve aí conduzindo aí, abrindo né, essa Maravilhosa. novidade já aqui no nosso programa. Já chegamos com novidade também por Sim, aqui, né? Começamos Já- muito bem, olha, essa parte de inaugurando Libras, coisas uau. aqui. Produção, tem mais tempo pra uma? Mais uma? Tem? Meu Deus. Queria saber como faz pra cantar parabéns em Libras. Boa, boa. Ah, que boa. fofo, aí você é fofo. É. Ah, tá vendo? Só o seguinte, nós não vamos bater palmas, então, né? Vai fazer vai assim. ser aqui, nos É. sinais mesmo de Libras, né? Então vai lá. Como seria o Ricardo. parabéns pra Ó, você em Libras? Parabéns, sinal de parabéns. Aham. Parabéns. Só que, gente, eu não canto, de verdade. Quer que a gente cante? Pode Isso é cantar. fácil. Eu não canto. 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Sensacional. Parabéns, Débora. Ótimo, ótimo. Débora, obrigado pela Obrigada a sua participação. vocês, gente. Eu fico feliz porque eu sei que cada vez que a gente fala sobre língua de sinais, assim, ó, num programa onde muitas pessoas vão assistir, mais pessoas vão se interessar, mais pessoas vão querer aprender. Isso mesmo, gente. Vamos aprender língua de sinais, vamos se comunicar em Libras, né? É a segunda língua aqui do nosso país, então bora aprender Libras, né? Isso aí. É isso aí. Tá ótimo. Obrigado, Débora. Valeu, Obrigada. Aguinaldo. Valeu, sensacional. Quero agradecer Ó, você também aqui pelo beijo. que você trouxe hoje aqui, essa garrafa sensacional. Gostou? É meio amargo, Gente, mas isso aqui é chique, né? Muito bom Melhor mesmo. você tomar pouquinho, devagar. Muito obrigado viu? mesmo, Beccari. tá. Você tem bom gosto. E agora, um forte abraço aqui a todo o pessoal conosco também, não é? Já fazendo esse encerramento aqui conosco. Indaiatuba Podcast, esse canal de comunicação gostoso, descontraído e levando informação até você. Um grande abraço e até o próximo, né, Beccari?